você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa última mensagem, nosso último vídeo dessa série, Os Arcanos do Tarô e como aplicá-los na sua vida diária. Como vocês notaram, a gente começou diferente, porque a gente vai falar de um arcano muito especial para selar essa jornada de 21 encontros, né, amiga? 21 encontros Isso. junto com vocês. 21 encontros de muitos estudos, de muitas observações da nossa vida. Estava aqui conversando com a Rose e a gente tem, às vezes, umas conversas. Às vezes não, né? Sempre. Umas conversas bem profundas antes da gente iniciar, falar da carta. Aí a gente percebe a carta na nossa vida. E com o louco não está sendo diferente. Mas para não perder o costume, vamos nos apresentar. Eu espero que vocês já conheçam os nossos nomes. Mas se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, eu sou Elaine. Eu sou Rosiane. E por aqui a gente fala dos arcanos do tarô de uma forma muito mais profunda do que só ler a carta. Enfim, a gente vai entender o simbolismo delas e como que a gente reconhece essa força na nossa vida. E quais os benefícios de a gente se associar a essa força do arcano na nossa vida. Então, na maioria das vezes, nem sempre é possível, mas sempre que dá, a gente entra na energia do arcano. Então, hoje a gente está assim, com um penteado diferente, né? Um pouco maluca, beleza. Já deu para entender um pouquinho de qual é a energia dessa carta, que a gente vai se aprofundar já já, que é justamente para a gente ir quebrando paradigmas do passado e ouvindo o chamado do nosso coração, que vocês vão notar quando a gente começar a adentrar, não é racional, não é linear, não significa, no entanto, que seja irresponsável, significa só que é diferente do que sua cabeça pensa. Então, vamos lá, a gente vai entender um pouco mais dessa carta, entrando no simbolismo dela. Hoje é literalmente saindo fora da caixa. Exatamente. Deixa eu parar de compartilhar aqui o meu som que eu estava compartilhando com vocês. Ai, meu Deus. Agora a gente vai compartilhar a tela. Tá conseguindo ver, amiga, daí? Agora sim. Ok! Estamos aí com o nosso soberano do dia na sua tela. Vocês estão vendo que eu estou animada, né? Eu, particularmente, eu amo esse arcano, amo, porque eu tenho muitas histórias conectadas à energia dele. Então, assim, eu tenho algum conhecimento de causa, alguns, para falar dessa carta. Mas, enfim, é muito importante a gente lembrar e trazer para vocês. A Rose também tem, né, Rose? Muita história com o louco. É Ah, difícil quem não já tenha vivenciado, senão você precisa chegar nesse momento. a gente vai te ajudar a você ouvir, porque muda a sua vida de um jeito muito significativo ouvir o chamado dessa carta. Então, assim, estamos muito animadas em ter chegado até aqui. Está com aquele quentinho no coração, mas é preciso lembrar para vocês, e é muito importante, especialmente se tratando da carta do louco,
entender que nós passamos por um caminho linear, aparentemente linear, da jornada do herói. Então, a gente passou por 22 energias, começando ali no alquimista, passando pela imperatriz não, passando pela sacerdotisa, seguindo pela imperatriz, o imperador, os namorados, o carro, enfim, a gente foi O contando uma história. Papa. O Papa, eu saio um pouco fora da ordem, mas só para dizer para vocês que a gente, no último arcano, falamos do mundo, que é uma carta de fechamento da jornada do herói, que é quando você, de alguma forma, chegou em uma etapa na sua vida, no final de uma etapa, e que aquela etapa está pedindo uma celebração da colheita dos aprendizados e também do reconhecimento dos desafios. Quando você chega no final da jornada ali com a Carta do Mundo, depois que você passou por todos, se você não assistiu, assistam, vocês vão com certeza associar momentos da vida de vocês. Quando você chega ali na Carta do Mundo, a vida muitas vezes surpreende você com um chamado bem diferente do que o seu racional estava imaginando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se atentar a isso aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui está zero, né? Então, essa carta é chamada de número zero na maioria dos decks, eu acho que faz muito sentido ela ser zero, mas em alguns ela é colocada como arcano 22. Mas ela, em essência, é zero mesmo, porque é como se você estivesse no limiar entre ter terminado aqui uma história com a carta do mundo e começar uma outra etapa como alquimista ou mago, que é a carta de número 1. Então você está entre tempos, zerada. E essa sensação de algo novo que vai chegar traz muitos sentimentos à tona que o simbolismo dessa carta está trazendo. Então, a primeira coisa que é muito importante que vocês vão ver na maioria dos decks, de modo geral, que a gente vai trazer para vocês, é nem sempre ele está com a cor verde, mas eu acho que esse artista foi muito feliz em colocar ele na cor verde. Eu vou explicar por quê. Que é o simbolismo de modo geral é essa imagem desse andarilho com essa trouxinha nas costas, com o cachorro. Isso aqui é um precipício, então essa rosa na mão. Então, assim, costuma ser os elementos que existem na maioria dos decks. Quando a gente vai estudar esse tarô egípcio, né, que é a origem desse tarô egípcio. Então, vamos lá, vamos primeiro entender a figura do andarilho. Ele é um andarilho porque ele está realmente entre mundos, entre o velho, que são essas montanhas aqui atrás, que é ali a jornada do herói que ele acabou de deixar, e aqui para frente é o novo, é o que ele não tem ideia de como vai ser. Ele está diante de um precipício aqui. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui é essa cor verde. Essa cor verde da roupa significa que ele está conectado à energia do coração. Para quem estuda bioenergética e entende um pouco de chakras, é porque a cor dessa conexão com o nosso coração é verde, costuma ser verde. Então, por isso que ele está assim, invadido por esse chamado do coração. Então, a carta do louco é sempre algo novo que está chegando, mas que não é à toa, é um chamado que vem do seu coração, de fazer algo diferente de tudo que você já imaginou. Aí outra coisa importante aqui é que vocês estão vendo que atrás dele tem um bastão aqui, como se fosse uma bagagem. Não dá para perceber muito aqui nessa carta, mas é como se fosse uma trouxinha. Você vê que é pequena, né? Não tem nada de grande aqui. Por que que essa bagagem está aí nas costas dele? Tá aí porque significa que ele deixou para trás muitos condicionamentos, muitos pontos de vista, ressentimentos, cargas pesadas dessa jornada do herói. Tudo que poderia impedir ele de saltar para a nova fase, ele deixou para trás, mas ele não deixou de trazer o essencial. Porque se ele não traz o essencial aqui nessa bagagem, ele vai ser imprudente. Então, aqui ele trouxe os valores dele, as verdades dele, né? As virtudes que ele desenvolveu, especialmente aqui coragem, autenticidade, fé, virtudes que fazem com que ele colaborem para que ele dê esse próximo passo na jornada. Outra coisa que é interessante vocês notarem aqui também é ele está dando um passo. Vocês estão vendo? Eles estão com o pé, tá com o pé na terra e o outro pé, quando ele dá o próximo passo, ele cai no precipício. Então, por isso que a carta do louco ela está associada a correr riscos, que é quando ele der esse passo, ele vai
entrar em algo que ele não sabe se vai ter chão, mas como ele está invadido pelo chamado do coração, ele vai. E quando é realmente o coração, as asas aparecem. Ou seja, a oportunidade, a vida se encaminha. Não é à toa que atrás dele tem a energia do sol, que é essa energia que fala, ó, seu caminho está aberto, está iluminado, está claro. Então, ainda que você não tenha certeza do que é, vá, você está amparado por essa energia aqui. Agora a Rose vai trazer para vocês a simbologia aqui do cachorro, da rosa. O que mais, amiga? É, a simbologia do amarelo também, né? Que tu trouxe o verde. E o amarelo, ele fica aqui na região do nosso estômago, que também é um chakra, que é o plexo solar, que simboliza o nosso poder pessoal. Então, ali tem o sol amarelo, o céu tá amarelo, a calça, a parte de baixo, né? As pernas que vão movimentar ele também tá em amarelo, né? E ele também tá com um laço, né? Um pano ao redor, mostrando que, junto com o coração dele, ele também tá levando o poder pessoal. O cachorro, ele tá simbolizando essa pureza dessa decisão, desse, de fazer diferente, de embarcar no zero, e também de que vai ter esse suporte. Ali existem vários suportes, além do cachorro, que é o sol. O sol também está dando essa. Vou te iluminar. Fica tranquilo, vai que vai, sabe? A rosa branca, na mão esquerda, ela também está simbolizando essa parte da intuição, da pureza, pureza intuitiva. Ou seja, é um chamado, não é uma coisa vinda do nada. Ela veio de uma forma surpreendente, porque você não está esperando por isso, aí acontece. Então você toma essa decisão, né? Obviamente que nessa carta ele está tomando a decisão de sim, está indo. Tanto que ele já está à beira do precipício. Então, mostrando que ele tomou a decisão de ir para essa aventura, né? Para esse chamado. E você pode ver que ele está com o rosto altivo, ele não está cabisbaixo, ai, será? Não, ele está com o poder pessoal dele e o coração dele positivo de tipo, cara, eu vou ir, tô indo. As águas mostram também, águas é também um mistério, né? Que ele pode, aparentemente, parece que ele vai cair no mar, né? Nas águas. Então ele também está trazendo esse mistério do desconhecido, né? Então é tudo muito diferente. Então, se ele não tem como saber do que vai acontecer. Ele está tomando o passo pro nada, entre aspas, pro nada, né? Ele está se abrindo, ele está com o peito aberto, mostrando assim, estou aberto para essa nova fase da minha vida. E aí ele tem o suporte do cachorro, ele tem o suporte do sol, ele tem o suporte do chakra cardíaco, ele tem o suporte dessa intuição dele com a rosa branca. E liberando o passado, que é essa trouxa pequena, né? E aí a gente conectado com a parte luz positiva dessa carta na sua vida, né? E a gente fala da vida pessoal, diária, né? Para como você lidar e como pode você identificar se está passando por isso, né? Então, a primeira palavra-chave é tudo novo. Por quê? Porque realmente é uma nova jornada. É o zero. Saiu toda a contagem e zerou. É a partir do momento agora para frente. Não é nada do passado, é daqui para frente. Então é tudo novo. Você não tem como. E você pode até imaginar, mas ter certeza você não vai ter. É realmente você se jogar para algo diferente, para algo novo. Esse salto quântico, ele simboliza potencialização. Porque assim, vamos dar um exemplo. Você está passando por um processo que tem vários passo a passo, várias etapas. O salto quântico, você vai pular todas as outras etapas e vai chegar lá no nível mais alto, ou próximo a ele. Então você vai ter uma ajuda extra de salto, de impulso. E salto quântico vem da palavra
de parte também espiritual, mental, intelectual, material. Então, pode ser qualquer área da sua vida que isso aconteça. Em qualquer seu aspecto do seu eu que te envolve, interior ou exterior. Então, é uma carta que você, se você busca esse salto quântico, você também pode acessar ela, ou você já está em acessando e às vezes não está entendendo tanta coisa acontecendo de diferente. O vazio. O vazio é silenciar a mente. Silenciar as vozes externas, silenciar as vozes dos medos, dos bloqueios. Porque quando você está nesse vazio, você consegue enxergar com mais clareza. Você consegue ouvir mais. É a mesma coisa de um copo. Você pode se esvaziar para receber mais, ou transbordar e nunca conseguir se encher de novo. Então, o vazio desse momento do louco, né, da carta do louco, é você se esvaziar de si mesmo, do seu passado, dos seus medos, das suas perspectivas que você tem até o momento, se esvaziar e se abrir para o que há de novo para chegar, a partir dessa tua decisão de fazer isso, de fazer essa diferença, essa mudança, esse salto quântico. Em contrapartida, você vai correr riscos. Parece um aspecto negativo, só que aqui a gente está mostrando que esse correr riscos é realmente você está vivendo como um ser humano. Que você pode sim correr riscos, você pode sim desagradar as pessoas, você pode sim não as projeções e expectativas das pessoas, você não alcançá-las. Você sim, pode ser que você desagrade mesmo as pessoas, elas não vão gostar, elas não vão entender. E às vezes você também, o correr riscos é você não ter certeza do que vai acontecer. A certeza que você está dentro do teu coração. Então, correr riscos é realmente você bancar a sua decisão. Independente do que vai acontecer. Então, correr risco é você saber que, de forma, entre aspas, prática ou realista, né? Digamos realista, que pode sim acontecer alguns imprevistos, mas que você, no seu poder pessoal, na cor amarela ali, e pelo sol, você vai dar conta. Porque você já passou por muita coisa durante essa jornada de herói. Conexão com o coração. O salto quântico, quando chega esse momento, ele é individual, não é compartilhado. Pode ser que sim, de casais, famílias terem um desejo muito grande de, por exemplo, se mudar para outro país, fazer alguma mudança. Pode. Mas ele é especialmente individual, no teu coração. E uma comunicação tão profunda que ela é inabalável. Você sentiu no teu coração, pá, expandiu por todo o seu corpo, todo o teu ser, invade você, né? Ali na roupa pode ver que ele tá envolto, né? Nessa cor verde, que é a cor que simboliza o chakra cardíaco, o coração. Então, essa conexão com o coração é realmente você sentir essa comunicação vindo até você e você ouvindo ela. Então, o coração, a gente acredita que ela é um centro de poder, essa área. Porque quando o nosso coração está fechado, as oportunidades, tudo se fecha também. Quando você está de coração aberto, você abre espaço para as infinitas possibilidades. Você abre espaço para as coisas acontecerem. Então, às vezes, o teu coração está tão fechado, que as oportunidades você não consegue acessar esse salto quântico. Então, primeiro você tem que ver essa questão com o seu coração. O que fechou o seu coração para tal e tal coisa? Né? Às vezes também dessa questão de ser adulto, ser responsável, você fecha toda aquela pureza, aquela magia que as crianças têm, né? Que a gente até chama de sexualness, que não tem nada a ver com a parte sexual, e sim da parte de magnetismo. Você fecha.
desconhecido. Você vai acessar o desconhecido porque é algo totalmente novo, é algo que você ainda não viveu nessa experiência humana. E é maravilhoso porque você vai trazer uma experiência diferente para sua vida, que vai também chegar em outras pessoas, em pessoas ao seu redor, vai reverberar, vai chegar até elas. Então, o desconhecido é você acreditar no invisível, que é a fé no universo, conecta-se, né? Linka um no outro, na fé no universo. É algo que você não tem como, às vezes, falando para os outros, talvez você não vá conseguir transmitir o que você está sentindo, o que você está vivenciando. Provavelmente elas vão até achar você louca, né? Uma pessoa louca fazendo tantas. Às vezes você, por exemplo, você está numa carreira e você sente o chamado de ouvir aquilo que você tem de habilidade, dom, talento que está ali escondido. E aí você tenta fazer, você vai para a transição. E as pessoas, tipo, você enlouqueceu. Elas não estão aqui dentro de você. Você está aqui dentro. Você sabe mais da sua vida do que os outros. Esse é o poder pessoal. E a fé no universo é isso. É você acreditar no seu potencial, você acreditar no invisível, que sim, aquele próximo passo que vai provavelmente o que aparece, o que aparenta, né? É que ele vai cair no precipício, pode ser que apareça uma ponte. Coisas que vão chegando para você atravessar, fazer essa travessia. A abertura. Falei do coração, da abertura do coração, mas também você tem que ter abertura para tomar essa decisão. Porque é o poder que você vai ter de dar dessa decisão. Você vai abrir caminhos, você vai abrir possibilidades, você vai abrir para o seu novo eu a partir daquele momento. Porque você vai mudar, você não vai ser a mesma pessoa depois disso. Você vai ter que, vamos já para outra palavra, desapego do seu eu passado. Você vai honrar ele, você vai amar ele pelas experiências que você adquiriu, mas você precisa se permitir para viver com esse desapego a nova história que tá para se abrir. Então, esse desapego ele é muito profundo também de você, pela jornada do herói, você já passou por muitos desapegos. Então, você precisa desse um pouco mais desse desapego, de dar o próximo passo. E coragem. Coragem é uma das palavras principais aqui, porque sim, você vai ter que bancar sua decisão. Você vai ter que bater no peito e dizer, eu acredito. Mesmo com o mundo inteiro dizendo não. Isso aconteceu com as pessoas que trouxeram grandes mudanças para o mundo. E que tem já vivas, outras ficaram na história, e outras que irão nascer. Que estão para nascer, que vão vir ainda. Então, a coragem, a gente também percebendo pela jornada do herói, já foi trazido isso para nós. A gente já tem essa percepção, a gente já conhece a coragem. Só que ela vai precisar ter essa coragem no invisível. Vai ter que ter essa adicional, coragem no invisível, coragem no teu coração. Posso linkar também com a responsabilidade. Você não precisa fazer no oba-oba. Você não precisa fazer de uma forma que não tenha suporte, sustentação, porque ali na carta mostra que você tem suporte. Mostra ali com o cachorro, mostra com a tua intuição com a rosa branca, mostra com o sol, mostrando o caminho para você. Você não está no escuro. Você está conseguindo ter o sol como iluminando o seu caminho, que também simboliza a energia crística, a energia do universo, também simboliza o seu poder pessoal, que você adquiriu durante essa jornada do herói, né? Espontaneidade barra autenticidade. Você vai ser autêntico, você vai ouvir, né? Que é o chamado ali, a próxima palavra. Essa autenticidade é honrar quem você é, o que você veio fazer, o que você veio como missão. E não precisa ser uma coisa tão, nossa, meu Deus,
fazer algo que, como a gente teve agora há pouco, pessoas paraplégicas e tetraplégicas podendo ter a oportunidade de voltar a andar. Pode sim ser uma pessoa dessa forma, um cientista, uma cientista, que na verdade é uma cientista no caso, brasileira, que trouxe isso, que é maravilhoso, que vai mudar a história de muitas vidas que tinham como condenadas, né, se sentiam às vezes condenadas a ficar numa cadeira de rodas, sem movimentos. Sim, existem essas pessoas, mas você pode, através da tua autenticidade, também mudar a sua vida e posteriormente muitas vidas, pela sua coragem. Então, a autenticidade é deixar que o seu eu sou, né? A energia do eu sou, de você, de quem você é, do seu eu ser, não só físico, mas também mental, intelectual, espiritual, energético, trazer essa não só pegadas, mas também essa identidade. Você assumir quem você é, a sua identidade, que muitas vezes você silenciou. E se abrir para uma aventura, porque vai ser uma aventura, vai ser totalmente de novo, diferente do que você já viveu. E a aventura não quer dizer que você seja irresponsável, você pode sim se aventurar, ter diversão com responsabilidade. Você pode sim acreditar que você vai ter nos próximos passos o chão que você precisa, o suporte. E a sincronicidade do universo. Vai aparecer pessoas, oportunidades, situações que vão se conectar com o que você está vivendo, que vai te ajudar a abrir mais os caminhos. E isso vai expandir a sua consciência. Porque você vai estar saindo da sua rotina no automático, se abrindo para o novo. Então, assim, é uma oportunidade e um momento na sua vida que a gente até chama, através da terapia que a gente trabalha além do tarô, Theta Healing, e Access Consciousness, que é um momento que você está ouvindo o chamado da sua alma. É algo tão profundo que sim, vai causar experiências profundas na sua vida. Né? Por exemplo, eu tive um chamado 7 anos atrás, vai fazer, de ir morar para Salvador, na Bahia. Sem conhecer as pessoas, sem conhecer, nunca tinha pisado lá. E foi uma das conexões que eu tive, que a gente criou, foi com a Nani, a Elaine. Então, ela é o fruto da minha decisão, desse meu ouvir esse chamado. E teve desafios, tive que correr risco, desagradei pessoas, família, mas eu não me arrependo, porque foi uma experiência que me fez crescer tanto na maturidade pessoal, também na maturidade espiritual. Me fez conhecer coisas que eu nunca imaginei, perspectivas, pessoas, casais, referências, como pessoas que realmente podem se unir para fazer algo novo para o mundo, para ajudar o planeta. Então, quando você ouve o seu chamado, e é um chamado que é só seu, ele é muito. Você pode não estar esperando, pode ser sim que você pediu tanto ao universo e isso chegou para você, mas ele é tão forte que se você não ouve, machuca muito. Machuca. Então, se você quiser ir pela leveza, se abra. Porém, existe também, como a gente sabe, o lado sombra, né? De não ouvir esse chamado. E aí, né, Nene? Acontece muitas questões que eu vou deixar com ela para falar com vocês. Exatamente. Vocês viram aí, né, o quanto que é incrível tá no lado luz dessa carta. Mas quando a gente tá desconectado do coração, que eu acho que a grande palavra-chave que inicia tudo isso aqui é essa daqui, né? Que nem é a primeira, desconexão com o coração. Eu editaria isso aqui e colocaria lá no topo, porque como a Rose falou, a gente já falou no simbolismo, o louco, ele tá todo vestido de verde. Então, ele ouviu o chamado do coração. Só que quando a gente
a depender da nossa história de vida e tudo mais, não consegue reconhecer essa voz do coração e deixa as vozes de outros pontos de vista, de outras pessoas, de outros condicionamentos, às vezes até do sistema que você foi criado, te invadir, você pode confundir o que é essa voz do coração. E aí, sim, esse é o ponto que faz você entrar no lado sombra desse arquétipo, desse arcano tão importante. Que o louco, ele marca momentos muito cruciais na nossa vida. Só que quando você está na sombra dele, você está ouvindo as paranoias da sua mente em vez do chamado do seu coração. Aí, se você está na paranoia da sua mente, a primeira palavra que você vai enfrentar aqui é realmente a loucura propriamente dita. Você não consegue lidar com aquilo que você percebe que é a sua realidade e você foge dela enlouquecendo. Mas isso não é saudável, porque não é o seu coração. Na sua cabeça, você de alguma forma se percebe incapaz de lidar com o sistema político, o sistema familiar, o sistema de modo geral, a realidade ao seu redor, o que seja, para cada um essa loucura vai ser, a origem dessa loucura vai ser particular, e você cria um mundo seu próprio, você se desconecta da realidade, você entra em alguma dissociação, em alguma espécie de loucura, que pode ser leve, tratável, às vezes grave, e na verdade tudo é tratável, mas a depender do nível, você muitas vezes não consegue voltar nessa existência, né? Você entra no mundo muito seu, dificilmente você volta. Então, por isso que é tão importante a gente treinar ouvir esse coração, né? Aí vem aqui a outra palavra que é irresponsabilidade. Como você está desconectado do seu coração, muitas vezes ouvir esse chamado vai te trazer para um lugar de não ter responsabilidade emocional com as pessoas ao seu redor, de achar que fazer algo novo, você tem que tô nem aí, tacar o, não vou falar a palavra, porque senão vou ter censura, tacar o F, pontinhos, e fazer de qualquer jeito. Então, assim, isso é uma desconexão com o coração. O coração não vai, muito pelo contrário, é o coração, né? Ele não vai te levar para um caminho que vá deixar, causar danos profundos em qualquer lugar que você esteja, em relações que você esteja. E não confundam. Isso não significa que você vai agradar, que às vezes você vai tomar a decisão do coração e nem sempre você vai ser aplaudido. Mas não significa que você vai ser irresponsável emocionalmente com essas pessoas ou situações. É diferente. Essa irresponsabilidade aqui é sobre você não ter o mínimo de comunicação saudável. Fazer as coisas de qualquer jeito. Essa indolência aqui, eu já vou logo fazer um apanhado. Essa indolência aqui está conectado a descuido. Deixa eu ver se tem outra palavra que já vai com essa indolência. Eu acredito que indolência está com descuido, falta de compromisso, meio que essas palavras elas caminham juntas, porque muitas vezes a sua percepção do que é meter o louco, entre aspas, é você muitas vezes se largar. Muitas vezes, eu vou quebrar a Matrix, vou sair da sociedade, vou sair da 3D, aí você muitas vezes não faz o que se requer, não paga a sua conta de energia, ou sei lá, você não vou fazer mais nada, porque se eu fizer algo, eu vou alimentar o sistema. Você fica com um discurso sem fundamento, você não tem um chamado concreto do coração. Então você vai fazendo as coisas de uma forma irresponsável também, tá dentro da irresponsabilidade também, essa indolência. Muitas vezes, nada contra, né? Há quem às vezes escolhe isso, né? Não é sobre ter pontos de vista fixos, mas muitas vezes você se descuida do seu grande templo, que é seu corpo, que se descuida da sua aparência, se descuida de trazer bons alimentos para o seu corpo, de cuidar do seu cabelo, de cuidar bem da sua pele, de cuidar bem de você. Essa loucura é desconexão, gente, não é saudável, não. É, a outra palavra que a gente vê aqui é o egoísmo, né? Esse egoísmo tá tudo dentro dessa irresponsabilidade. Esse egoísmo é quando você toma decisões, muitas vezes com esse discurso de que tá ouvindo o coração e você não está considerando o contexto onde você está. De alguma forma você não. É do ego, o ego é da cabeça. Entendo, o ego associado às criações da sua cabeça, não é do coração. Só de ter essa palavra ego na frente já sabe que não tá fluido isso aqui.
Porque o louco é sobre você, o egoísmo é diferente da autenticidade que o coração traz. Quando o chamado do louco vem, seu coração expande. Essa decisão que você toma vai colaborar também para as pessoas ao seu redor, por mais que no começo não pareça. O egoísmo, como é um condicionamento da sua mente, muitas vezes você não está criando as teias saudáveis que o coração traz quando você decide por ele. E essa outra palavra aqui, impulsividade, também tem a raiz da desconexão do coração. Deu na cabeça, deu na cabeça, não deu no coração. Olha o que eu tô falando. Deu na cabeça que eu vou, sei lá, vou mandar fulano pra puta aqui. Tracinhos na hora da raiva ali, muitas vezes isso te traz uma repercussão que vira uma novela mexicana, então. Essas impulsividades desconectadas do coração também fazem parte dessa camada do louco na sombra, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Alienação, que é totalmente você tá vivendo uma fantasia da sua cabeça, não é o que o seu coração quer, você tá desintegrado. Porque o que acontece? Gente, o louco é muito fina essa sintonia, porque o louco, ele realmente, ele não é racional, ele não é linear. Então, sei lá, recebi o chamado para morar em outro país, sei lá, para passar um tempo de trabalho voluntário lá. Se for o seu chamado de alma, seu coração vai ficar gigante, ele vai expandir a ponto de você nem controlar essa força. Mas essa energia do louco, ela está integrada com a responsabilidade, não com a mente racional, mas com essa mente superior, com esse propósito maior. Então, de alguma forma, a mente fica a serviço do seu coração. Então, de alguma forma, você vai tomar decisões, você vai ser responsável, você vai comunicar o que precisa, mas é o seu coração que está no comando ali. E as suas ações vão ser coerentes. Então, tem muita responsabilidade aqui em assumir esse lugar do louco na luz. Só que quando não é de verdade, você entra nessa alienação de achar que está sendo incrível, muitas vezes comprar brigas muito loucas, às vezes de ideologia política, religiosa, do que seja, entrar numa caixa de alienação muito louca, achando que é o dono da verdade. É o rei da cocada preta. Isso é uma grande distorção, uma alienação da carta do louco. Achando que está trazendo uma grande contribuição para a humanidade, para você, mas você está muito desconectado da realidade. E essa falta de compromisso também está conectada a essa desconexão, que é muito diferente quando o louco está na luz. Porque a gente pode trazer grandes exemplos aqui de pessoas que são conectadas com esse arquétipo do louco. A gente pode trazer aqui Albert Einstein, os grandes pintores, os grandes inventores, que na sua época eles foram chamados de malucos, de loucos. Sabe aquela frase de que o impossível é só alguém ter coragem de ir lá e fazer? E às vezes essas pessoas querem trazer um novo paradigma, uma nova invenção, e todo mundo ao redor fala, mesmo que loucura. E aí a pessoa, o chamado do coração é tão grande que ela sente que é aquilo ali. E aí vocês acham que uma pessoa dessa, que precisa ter essa força do coração de muitas vezes ir contra a todo o paradigma que ela está vivendo, ela não tem compromisso? Ela é completamente comprometida com o coração, completamente comprometida, a ponto de conseguir sustentar o que o coração está pedindo, mesmo que seja a revelia do que todo mundo acha que ela deveria fazer, sabe? Então, muitas vezes, quando o louco vem na sua vida, é a forma, eu acho que é o momento que mais a vida convida você a ser autêntico, porque ele vai requerer de você que você quebre o que é esperado, escolhido, certinho, de muitas vozes na sua cabeça para ouvir o seu coração. E É. normalmente ele chega assim em momentos que você já viveu uma bagagem, né? Que a gente está na jornada do herói, mas que quando ele vem é fácil identificar quando o louco vem, porque expande o coração, você fica rebuliçado ali. Às vezes na astrologia é o retorno de Saturno que a pessoa está vivendo, que é a idade ali dos 27 aos 29 anos, que você tem uma vontade de mudar tudo loucamente, essa vontade lhe invade. E quando você interrompe esse fluxo, quando você deixa as vozes da sua cabeça de descondicionamento serem maiores do que esse chamado do coração,
você perde uma grande oportunidade de crescimento, de realmente entender o que sua alma quer entregar para o mundo. Como se você estivesse perdendo o propósito de existir. Não que todas as vezes que o louco chegar vai ser o propósito, não vai ser sempre grandioso, mas ele começa a construir a ponte para isso. Então, por isso que quando ele vem, ele é fácil de ser percebido. Agora, é difícil, o que é difícil para o louco é sustentar ele. Que aí ele veio, ele invadiu, aí ele arrebata, porque você vê que a pessoa está toda de verde ali, o andarilho, né? O orquete. Mas você precisa ter a resiliência de sustentar esse chamado que ele está soprando em você. Uma forma também de se desconectar, né, do coração é você se desconectar do seu próprio corpo. Que você Uhum. também, às vezes, o acúmulo de traumas, de bloqueios, da questão de honrar o sistema familiar. Às vezes é muito forte você fazer uma mudança que o teu sistema familiar vai achar muito estranho e diferente. Então, se existem muitos bloqueios, você tá colocando tudo isso em volta do teu coração, né? E o coração, ele é um músculo cardíaco. Ele precisa praticar. Então, muitas vezes você, quando vai tentar expandir o seu chamado, o seu ouvir o coração, ele não consegue expandir porque tem muitas camadas ao redor. Então, você pode estar, às vezes, com uma tristeza profunda, você pode estar se sentindo vivendo num caos, você pode estar tendo muitas opiniões na sua volta. Onde você vai, como se todo mundo soubesse melhor que você da sua vida. É como se elas soubessem que você tomando X, Y, Z de decisões vai dar tudo certo. E você não consegue se conectar, porque às vezes não é isso, né? Então, se você se identifica, tudo isso que a gente já falou, e se você tem uma desconexão, às vezes, com o corpo, não só com sobrepeso, não só com questões de transtornos alimentares, não só por questões de fazer sempre o mesmo, né, no piloto automático, mas tem várias formas de você estar desconectado do seu corpo, até da sua sexualidade, você não está ouvindo o seu corpo para isso, para as frases, a libido está lá no chão, você não tem libido às vezes você está tomando medicamentos que baixam a libido, né, nós não somos contra medicamentos, mas tem que ter um certo cuidado para ele não silenciar os chamados do teu corpo, né? Então, uma primeira forma da gente te dizer é se Uma conecta com a chave é natureza. o corpo, é. E tudo que Então, tipo você, assim, sim, uma puder forma de você escolher como ferramenta, começar, né? né? Uhum. Começa com a natureza, sentindo a grama, sentindo a terra, pegando plantas, os animais também tem muito essa. E começa aos poucos se conectando, mostrando para o seu corpo que você está na terra, que você é físico, começa a tocar seu corpo de forma carinhosa, como você gostaria que as pessoas fossem contigo, começa a tocar o teu corpo, e depois se abrir para ajudas, né? Como o Nani sempre fala, no final dos vídeos, a gente tem um atendimento especial de acompanhamento, em que a gente, além do para ver qual o momento que você está vivendo, a gente vai mostrar com os arquétipos, né, com os arcanos, com a tiragem do tarô, de uma leitura de tarô personalizada. A gente também tem uma meditação guiada, com todo um programa junto para trazer que você mude as suas crenças, mude sua percepção, né, com reprogramação também de crenças limitantes que podem não ser só suas, pode ser da sociedade, do consciente coletivo, pode ser familiar, pode ser ancestral, antepassados, do papagaio, do periquito, de todo mundo. Liberar. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você pode ver pela trouxinha do louco que ele tá deixando todas as bagagens dos outros, do que é seu, do passado, para poder seguir essa nova aventura. E essa nova aventura, muitas vezes, é o divisor de águas da sua vida. Eu E você tá acrescentaria que, procrastinando, né? Procrastinando, exatamente. né? Eu acrescentaria que talvez um dos maiores
sinalizadores, que eu até colocaram nas palavras-chave, mas me veio agora e estudando o louco há muito tempo também. É que um dos maiores sinalizadores que está bem desconectado dessa carta é quando você está com bloqueio criativo. Porque o louco, ele é uma carta muito associada à criatividade, porque você vai sentir um chamado no seu coração que vai possibilitar que você enxergue as coisas de uma forma diferente. Que na verdade não é tão diferente assim, é autêntica, mas como a Rosi falou, como seu coração está muito abafado por muitos condicionamentos, você não conseguiu ouvir. Mas aí quando o louco chega na nossa vida, ele dá um farol muito grande ao que seu coração quer. Só que você precisa de um trabalho interno para sustentar esse chamado. Então, se você está com dificuldade, se a sua vida está muito sempre igual, se parece que você está sempre girando em círculo, parece que você nunca consegue saltar para o próximo nível, pode ser que você esteja com bloqueio criativo, você não consegue fazer as coisas do outro jeito, por mais que você queira. Então, ativar a carta do louco também desbloqueia esses pesos do seu coração e faz com que você tenha uma forma criativa de fazer o que você já faz, de criar coisas novas especialmente. Porque o louco, ele é aquele divisor de águas, ele vai começar tudo de novo. Então, ele é o zero, depois ele vai entrar no um do herói. Só que é outra jornada. Então, é outra mentalidade, é outra maturidade. Então, só trazendo mais exemplos para vocês, normalmente os artistas são muito conectados a essa carta, né? Que eles enxergam um mundo diferente. Então, a gente pode trazer grandes humoristas também, por exemplo. O Whindersson Nunes é super conectado ao arquétipo do louco, porque se você prestar atenção, o Whindersson Nunes trabalha com humor, já foi ator, trabalha com paródia, do nada ele começa a lutar boxe. Ele tem uma forma diferente também com como ele lida com o corpo dele, com o cabelo dele, essa coisa desconstruída. Pode surgir tudo e nada dele. Muitas vezes ele entra na sombra do louco, né? Se vocês percebem, acompanham a carreira dele, às vezes ele entra em processos profundos, às vezes de depressão, de desencaixe, depois ele volta. Então, é como se ele estivesse sempre atualizando essa energia do louco na vida dele. Tem Jim Carrey também, né? Que Jim Carrey conseguiu co-criar ele sendo famoso. Pesquisa a história do Jim Carrey, ele deu um salto quântico, ele já tinha esse chamado de ser um humorista em que ia ser bem remunerado, e nem todo mundo chamava ele de maluco, de louco, mas ele atualizou essa realidade, né? Então, assim, Isso. os grandes gênios da humanidade são da Carta do Louco. Então, imagine você refrear esse impulso. Já dizia um ditado que eu gosto muito, que o mundo é dos criadores. Então, tem muita coisa que a gente já reproduz, a gente pode usar essa base que já existe, mas quando a gente consegue, em vez de ficar reclamando do sistema, reclamando de não sei o que lá, dessa ladainha, porque na Matrix, tarará. Ok. Então, se você não quer aceitar a realidade, crie uma realidade. É. Não significa que é fácil, mas você tem esse potencial de criar uma tribo, criar um movimento, criar uma técnica, criar uma forma de falar. Então, assim, é uma energia poderosíssima. A Rose falou que ela já teve chamado com louco, eu também já tive um chamado de louco, de escolher eu, no momento da minha vida, trabalhar com algo bem diferente de tudo que todo mundo imaginava, né? Que foi o momento que eu colaborei muito com das terapias, né? Nessa área holística que eu acredito muito. Teve seu princípio, meio e fim, mas me levou para outro nível de consciência, de conhecer pessoas. Minha vida mudou completamente. Se eu não tivesse ouvido esse chamado, provavelmente eu não estaria nem aqui fazendo esse vídeo agora, né, trazendo esse conteúdo. Então, assim, a gente bate na tecla que é um arcano muito importante de você atualizar na sua vida. É uma desconstrução, que a gente às vezes se constrói a nossa personalidade, o nosso eu, em cima do que os outros pensam, do que os outros projetam, do que os outros têm de expectativa. Mas quando a gente é criança, para de ser bagunceiro, ao invés de dizer, você é tão organizado, como é que você fez bagunça? Vamos organizar. Então, é a mesma coisa com a gente mesmo. Às vezes a gente tem que se desconstruir. E o louco, ele é esse chamado de desconstrução de tudo que a gente já viveu para um salto quântico, para uma coisa muito melhor, muito mais diferente, que às vezes a gente nem imagina que possa acontecer. E você tem que se abrir, né? Correr riscos, como diz, de desagradar, mas vai ouvir o seu chamado, né? De ser quem você é. A gente veio para ser autênticos. Osho, que também pode-se dizer que ele é também do arquétipo do louco, Raul ele fala. Seixas, que vocês acabaram de ouvir a música, É, total arquétipo do louco, criou um movimento, compôs músicas é o nosso guia, incríveis, né? trouxe O mensagens coração é o né, nosso de guia. quebra de paradigmas. É.
é se abrir para essa guiança do coração. E se você está com o coração fechado, nos chame. Estaremos à disposição para vocês, para ajudar vocês a seguirem essa jornada, que vai Um ser brinde incrível. ao coração. É um brinde. O coração pode estar sempre do nosso lado. A gente que às vezes fica de costas pro nosso coração, né? Dá as costas para ele. E gratidão por vocês estarem com a gente durante essa jornada. Se vocês quiserem reassistir para pegar algo que vocês não captaram no momento, vai ser bom. Compartilhem para outras pessoas que às vezes estão precisando desse renovo, desse ânimo, dessa injeção de impulso na vida que o louco traz. Estamos aqui e curtirem, comentarem e teremos novas trajetórias por aqui. Estamos muito gratas por ter finalmente concluído essa jornada. A gente espera de coração que a energia da carta do Luke que você salte junto com a gente, porque a gente trouxe essa intenção. Você pode trazer essa intenção enquanto ouve esse vídeo, ouve de novo, de saltar para um novo paradigma, para um novo momento da sua vida, ainda que você não tenha muita clareza do que é, como é, quem é, como vai ser, que é a carta do louco. Convide, se você está se sentindo muito na mesmice, minha vida precisa dar uma mudada, uma guinada. Convide esse arcano para sua vida, ó, salte junto com a gente. Então, como a Rosa falou, a gente vai trazer conteúdos, talvez que vocês estejam esperando, que vocês não estejam esperando, a gente vai entrar nessa energia do louco. E muita, muita gratidão por acompanhar a gente até aqui. Até o próximo.